Minha esposa disse que eu estava inventando quando encontrei mensagens dela com o meu próprio pai, só que o karma expôs que os dois planejaram usar meu nome para um golpe milionário. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, e até 6 meses atrás eu achava que tinha a vida perfeita. Casado há 8 anos com a Melissa, morando numa casa confortável nos subúrbios de Seattle, trabalhando como engenheiro de software numa empresa decente. Meu pai, Robert, sempre foi meu herói. Ele me criou sozinho depois que minha mãe nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Trabalhou 2 empregos para me dar educação, nunca reclamou, sempre esteve presente. Quando conheci Melissa na faculdade, ele foi o primeiro a me incentivar, dizendo que ela era especial. E eu segui o conselho dele. Me casei, construí uma vida, achei que tinha tudo. Mas aprendi do jeito mais doloroso possível que às vezes as pessoas que você mais ama são exatamente as que vão te destruir. Tudo começou a desmoronar numa terça-feira comum de abril, quando voltei mais cedo do trabalho por causa de uma dor de cabeça terrível. Melissa não sabia que eu tinha voltado. A casa estava quieta, exceto pelo som da TV na sala. Fui direto pro quarto, mas parei no corredor quando ouvi a risada dela vindo do escritório. Era uma risada íntima, do tipo que ela costumava dar quando estávamos sozinhos nos primeiros anos de casamento. Me aproximei da porta entreaberta e ouvi ela falando no telefone, voz baixa, quase sussurrando. Eu sei, ele não desconfia de nada, pode ficar tranquilo. Meu estômago se revirou. Fiquei paralisado. Melissa continuou. Você tem razão, a gente precisa ser cuidadoso. Mas ele confia em mim completamente, e em você então, nem se fala. Ele jamais imaginaria. A maneira como ela disse aquilo, com desdém, me cortou como faca. Ela riu de novo e disse: Tá bom, a gente conversa melhor hoje à noite quando ele sair para a academia. Te amo também. Te amo. Meu mundo tremeu. Senti minhas pernas ficarem fracas. Recuei pelo corredor, saí da casa silenciosamente, entrei no carro e fiquei ali tremendo, tentando processar o que acabará de ouvir. Minha esposa estava tendo um caso. E pela conversa, era com alguém que eu conhecia bem. Passei o resto do dia num transe, voltei pro trabalho mas não consegui fazer nada. Minha mente girava criando cenários piores. Quando cheguei em casa, Melissa estava na cozinha preparando o jantar, toda sorridente e normal. Me cumprimentou com um beijo no rosto. Forcei sorriso mas por dentro estava desmoronando. Durante o jantar, observei cada movimento dela procurando sinais de culpa. Ela parecia completamente tranquila, conversando sobre seu dia no trabalho. Era assustador como conseguia parecer tão normal escondendo algo tão horrível. Depois do jantar, disse que ia para a academia como sempre. Ela me deu beijo de despedida. Mas eu não fui para a academia. Estacionei a 2 quadras de casa e esperei. Meia hora depois, vi um carro estacionar na frente. Meu coração quase parou quando reconheci o veículo. Era o SUV preto do meu pai. Robert saiu e caminhou até nossa porta. Melissa abriu antes dele bater, como se esperasse. Eles se abraçaram na entrada, e não foi abraço familiar normal. Foi longo, íntimo. Quando se separaram, vi meu pai acariciar o rosto dela de maneira que me fez querer vomitar. Entraram juntos e fecharam a porta. Fiquei sentado ali completamente paralisado, incapaz de processar. Meu próprio pai estava tendo um caso com minha esposa. O homem que me criou, que sempre pregou honestidade, estava me traindo da pior forma possível. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas eventualmente comecei a tremer, lágrimas escorrendo sem parar. Não consegui voltar para casa naquela noite. Liguei para Melissa da academia dizendo que tinha encontrado um amigo e chegaria tarde. Ela respondeu com tudo bem, querido, tão casualmente que me fez sentir pior. Fui para motel barato, tranquei a porta e deixei a realidade me esmagar. Chorei como não chorava desde criança. Como eles puderam fazer isso? Tentei lembrar de sinais que perdi. Meu pai sempre foi próximo de Melissa, mas eu achava lindo que se davam bem. Eles conversavam bastante, riam juntos em churrascos de família. Nunca passou pela minha cabeça que poderia haver algo mais. Me senti o maior idiota do mundo. Na manhã seguinte voltei para casa cedo. Melissa estava tomando café. Você não voltou para dormir? Perguntou curiosa. Disse que tinha bebido demais e dormi na casa do Jake. Ela aceitou sem questionar. Quando ela saiu pro trabalho, vasculhei a casa procurando evidências. Encontrei o celular antigo dela numa gaveta, aquele que parou de usar 6 meses atrás. Estava desligado, mas quando liguei e desbloqueei usando a senha que conhecia, encontrei mensagens.
Centenas delas entre ela e meu pai. Comecei a ler e cada palavra era facada. As mensagens começavam há quase 2 anos. Começou inocentemente, depois ficou mais frequente, mais pessoal. Cerca de 18 meses atrás, o tom mudou completamente. Tornaram-se românticas, depois sexuais. Tinha fotos que nunca deveria ter visto. Conversas sobre como era emocionante fazer às escondidas, como tinham que ser cuidadosos porque eu não podia saber. Mensagens onde riam de mim, me chamando de ingênuo, dizendo como era fácil me enganar porque eu confiava cegamente. Teve uma que me destruiu. Meu pai escreveu: às vezes me sinto mal por ele, mas não consigo parar. Você é viciante. Melissa respondeu: eu também, mas Daniel é tão previsível. Com você me sinto viva de verdade. Tive que correr pro banheiro e vomitar. Fiquei ajoelhado no chão abraçado ao vaso, sentindo que minha vida era mentira. Mas então encontrei algo pior. Mensagens recentes do último mês mudavam completamente a natureza da traição. Não era apenas caso. Era algo muito maior. Muito mais sinistro. Eles estavam planejando algo envolvendo dinheiro. Muito dinheiro. E meu nome estava no centro de tudo. As mensagens revelavam um esquema elaborado. Meu pai tinha descoberto oportunidade de investimento através de contatos antigos dele em construção civil. Projeto de desenvolvimento imobiliário que prometia retornos absurdos, 300% em 18 meses. Ele e Melissa estavam planejando usar meu nome e meu crédito perfeito para conseguir empréstimos empresariais massivos. O plano era me convencer a assinar como sócio principal de LLC que criariam, alegando que era para ajudar meu pai a realizar sonho de investir em imóveis. Uma vez com o dinheiro em mãos, fariam um investimento, pegariam lucros quando o projeto pagasse, e então, desapareceriam juntos, me deixando com toda a dívida. As mensagens eram explícitas. Quando tivermos o dinheiro e tudo pronto, a gente some. Começa de novo em outro lugar, só nós dois. Daniel vai ficar com a conta, mas ele tem bom emprego, vai se recuperar eventualmente, escreveu Melissa. Meu pai respondeu: eu sei que parece cruel, mas ele é jovem, vai superar. E a gente finalmente vai poder ficar juntos de verdade. Eles planejavam me destruir financeiramente e emocionalmente, roubar provavelmente mais de 1 milhão em empréstimos no meu nome, e desaparecer enquanto eu ficava com ruína completa. Fiquei sentado no chão segurando aquele celular, lendo e relendo, incapaz de acreditar. Mas era real. Cada palavra, cada plano detalhado. Tinham pensado em tudo. Até discutiram como me manipular emocionalmente, usando meu amor por meu pai contra mim. Ele vai assinar o que você pedir, pai. Ele te adora. Só precisa fazer aquele discurso emocional sobre realizar sonhos antes de ficar velho, escreveu ela. E ele? E você faz aquela cara de esposa solidária. Ele vai cair direitinho. Transformaram meu amor em arma contra mim. E tinham certeza absoluta que funcionaria. Tirei fotos de todas as mensagens incriminadoras. Centenas delas. Salvei tudo na nuvem, mandei para o meu e-mail, fiz backup em 3 lugares. Não ia deixar essa evidência desaparecer. Depois coloquei o celular de volta exatamente onde encontrei. Precisava pensar, precisava de plano. Não podia confrontá-los com raiva. Eles eram calculistas, manipuladores, planejaram isso por meses. Eu precisava ser mais esperto. Precisava me proteger legalmente antes de qualquer coisa. Passei dias seguintes vivendo mentira maior que a deles. Acordava, beijava Melissa, ia pro trabalho, voltava, jantávamos, assistíamos TV, íamos dormir. Tudo normal na superfície. Mas por dentro construía meu próprio plano. Procurei advogado especializado em fraude e divórcio. Mostrei todas as evidências. Ele ficou chocado, disse que nunca viu caso tão flagrante de conspiração para fraude. Me orientou sobre passos legais necessários. Congelei meu crédito imediatamente, garantindo que nenhum empréstimo pudesse ser aberto no meu nome sem minha presença física. Também consultei investigador particular. Queria saber tudo, há quanto tempo estava acontecendo, se havia outras pessoas envolvidas, se o investimento era real ou mais mentira. O investigador trabalhou rápido. Em uma semana tinha dossiê completo. A relação física começou há 18 meses, confirmando as mensagens. Mas o pior, o investimento era completamente falso. Não existia projeto de desenvolvimento nenhum. Era fraude elaborada criada por antigos parceiros do meu pai que eram criminosos conhecidos por golpes de investimento. Meu pai sabia disso.
As mensagens entre ele e esses caras deixavam claro que o plano era pegar dinheiro dos empréstimos no meu nome, dar pequena porcentagem para os golpistas como taxa e ficar com o resto. Era criminoso em múltiplas camadas. Fraude bancária, fraude de identidade, conspiração, lavagem. Meu pai estava disposto a me transformar em criminoso involuntário. O investigador também descobriu que já tinham começado preparativos para a fuga. Melissa tinha aberto conta bancária secreta em nome de solteira num banco diferente. Meu pai tinha vendido secretamente propriedades que possuía, convertendo tudo em ativos líquidos. Pesquisaram países sem tratado de extradição com Estados Unidos. Até discutiram cirurgias plásticas menores para mudar aparências depois. Era plano de filme, exceto que era minha vida sendo destruída. O investigador estimou que se o golpe fosse bem sucedido, poderiam ter desaparecido com algo entre 1,5 milhão a 2 milhões, me deixando com dívidas dessa magnitude mais juros, mais consequências legais quando bancos descobrissem a fraude. Minha vida estaria acabada. Carreira destruída. Provavelmente iria para a prisão. E eles estariam numa praia rindo de como foram espertos. A frieza disso era mais dolorosa que a traição em si. 3 semanas depois de descobrir tudo, meu pai fez um movimento. Me ligou dizendo que precisava conversar sobre algo importante, algo que poderia mudar nossas vidas. Convidou-me para jantar num restaurante bom, só nós dois. Aceitei mantendo voz neutra. Naquela noite me arrumei, beijei Melissa de despedida, e fui encontrar meu pai. Ele estava no restaurante já sentado, com aquele sorriso que eu tinha amado a vida inteira e que agora me fazia sentir enjoado. Cumprimentamo-nos, pedimos comida, e ele começou com conversa fiada. Então, sobremesa chegando, ficou sério. Dani, tenho pensado muito sobre o legado ultimamente. Sobre o que vou deixar para trás. Pausou dramaticamente. Descobri oportunidade incrível de investimento. Desenvolvimento imobiliário. Mas preciso de sócio, alguém em quem confio completamente. Alguém como você, filho. E lá estava, o golpe começando. Deixei-o fazer todo o discurso. Ele era bom, convincente, emocional nos momentos certos. Falou sobre como sempre quis fazer algo grande, mas nunca teve condições. Agora, no final da vida dele, tinha encontrado a oportunidade perfeita. Só precisava de alguém com crédito excelente para ajudar a garantir financiamentos empresariais. Seria tudo no seu nome, filho, mas é só formalidade. Eu gerencio tudo. E em 18 meses você vai ter lucro suficiente para a casa dos sonhos, talvez pensar em filhos com Melissa sem preocupações. A menção a Melissa foi cereja do bolo. Ele estava usando até a possibilidade de eu ter filhos com mulher com quem estava tendo caso como motivação pro golpe. Respirei fundo, forcei sorriso interessado, disse que precisava pensar, conversar com Melissa, analisar números. Ele insistiu que era oportunidade urgente, precisava de resposta rápida. Mas me mantive firme. Pai, é muito dinheiro. Preciso de tempo. Ele concordou, mas vi frustração nos olhos dele. Quando cheguei em casa, Melissa esperava ansiosa. E aí, como foi? O que seu pai queria? Ela tentava parecer casualmente curiosa, mas eu vi a tensão real. Contei sobre proposta de investimento, fazendo-me de pensativo e tentado. Parece bom demais para ser verdade, mas é meu pai. Ele não me colocaria em risco. Melissa pegou a deixa perfeitamente. Amor, seu pai sempre cuidou de você. Se ele está confiante, talvez devesse considerar. É chance de vocês construírem algo juntos. Ela me manipulava com habilidade, usando palavras certas, tocando pontos emocionais certos. Se eu não soubesse a verdade, teria caído completamente. E pensa, se der certo a gente pode ter aquela segurança financeira para pensar em aumentar a família. Colocou mão na minha, olhos brilhando com o que parecia sinceridade. Era performance digna de Oscar. E eu estava prestes a dar a ela papel principal no maior drama que jamais imaginaria. Passei mais uma semana pensando, fazendo perguntas ao meu pai, pedindo documentos, todos falsos mas bem feitos, discutindo com Melissa que sempre me incentivava. Durante esse tempo, meu advogado finalizava documentos que eu precisaria. Registrei queixa formal com o FBI sobre conspiração de fraude, apresentando todas as evidências. Eles iniciaram investigação oficial e garantiram que estavam monitorando atividades financeiras do meu pai e dos golpistas. Também documentei tudo com o advogado de divórcio. Estava construindo caso hermético não apenas para me proteger, mas para garantir que enfrentariam consequências reais.
Finalmente marquei jantar em casa para dar minha resposta. Convidei meu pai, disse que queria Melissa presente já que era decisão de família. Ele chegou naquela sexta visivelmente ansioso. Melissa preparou jantar especial, estava toda arrumada, atmosfera de celebração. Achavam que eu ia dizer sim. Achavam que tinham vencido. Jantamos, conversamos trivialidades, e quando chegou o momento da sobremesa, fui buscar algo na pasta que deixei no escritório. Voltei com pilha de documentos impressos. Então, pai, Melissa, vocês queriam resposta sobre esse investimento. Coloquei papéis na mesa. Ambos se inclinaram interessados. Antes de dar resposta, quero mostrar algo que descobri durante pesquisa. Comecei a espalhar impressões das mensagens entre eles na mesa. Vi exato momento que reconheceram o que viam. Cor drenou dos rostos. Meu pai ficou branco. Melissa levou mão à boca. Essas são conversas interessantes, disse, voz assustadoramente calma. 18 meses de romance secreto. Planos detalhados para cometer fraude usando meu nome. Discussões sobre como me manipular emocionalmente. Até detalhes sobre para onde fugiriam depois de me deixar com mais de 1 milhão em dívidas criminosas. Coloquei mais papéis. E aqui, investigação mostrando que o investimento é fraude completa, envolvendo criminosos conhecidos. Melissa tentou falar, voz saindo fina. Daniel, não é o que parece, posso explicar. Explicar. E amargamente. Melissa, tem literalmente centenas de mensagens aqui. Tem fotos. Tem vocês rindo de mim, me chamando de ingênuo, planejando destruir minha vida enquanto fogem juntos. Que parte não é o que parece? Meu pai encontrou a voz. Filho, espera. Não me chama de filho. Explode, raiva contida finalmente saindo. Um pai não faz isso. Não trai, não mente, não conspira para destruir o próprio filho. Você ia me deixar preso, falido, provavelmente na cadeia, enquanto fugia com minha esposa e milhões roubados. Que tipo de monstro faz isso? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não me importei. Tinha segurado por semanas. Eu te amava, te admirava. Você era meu herói. E você ia me destruir. Meu pai tentou se levantar, estendendo mão. Dani, por favor, foi a Melissa, ela me seduziu. Não. Melissa gritou. Não coloca tudo em mim. Você veio atrás de mim primeiro. Você bolou o plano do dinheiro. E ali estavam, virando-se um contra outro instantaneamente, toda a paixão evaporando quando foram pegos. Era patético e satisfatório. Não importa quem começou, disse, recuperando o controle. O que importa é que decidiram me trair e me destruir. E agora vão enfrentar consequências. Puxei mais documentos. Esses são papéis de divórcio, Melissa. Você vai ser processada por cada centavo que tirou da conta conjunta para os seus planos. Vai sair desse casamento com nada. Virei pro meu pai. E você? Esses são documentos da queixa que registrei com o FBI sobre conspiração para fraude bancária, fraude de identidade e associação com criminosos. Eles já estão investigando. Já têm mandados sendo preparados. Você vai para a prisão. O silêncio foi absoluto. Melissa soluçava descontroladamente. Meu pai afundou na cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Vocês têm escolha, continuei. Podem cooperar completamente. Melissa, assina divórcio sem contestação, renuncia a qualquer direito, e não processo você criminalmente como cúmplice. Pai, coopera com o FBI, entrega seus parceiros, aceita acordo de delação, e talvez pegue sentença reduzida em vez de décadas na prisão. Ou podem lutar, contratar advogados, tentar negar, e eu garanto que cada mensagem, cada foto, cada detalhe sórdido se torna público. Vou aos jornais, redes sociais, vou contar para cada membro da família, cada amigo, cada conhecido. Vou garantir que todo mundo saiba exatamente que tipo de pessoas vocês são. Eles olharam um para o outro, depois para mim, vendo que eu estava completamente sério. Tinham controle total agora. E sabiam que perderam tudo. Melissa foi primeira a quebrar. Entre soluços concordou em assinar o necessário. Meu pai levou mais tempo, orgulho lutando contra a realidade, mas eventualmente assentiu, derrotado. Naquela mesma noite Melissa fez malas e foi para a casa da irmã. Meu pai saiu da minha casa e da minha vida. 2 dias depois agentes federais prenderam meu pai e seus sócios. Cooperação dele ajudou a desmantelar rede de fraude maior. Ele recebeu sentença de 5 anos em prisão federal. Os outros pegaram muito mais.
Melissa assinou papéis de divórcio sem luta. Ficou com roupas dela e carro no nome dela. Tudo mais ficou comigo. Soube depois que perdeu o emprego quando detalhes do caso se tornaram públicos. Última informação que tive, tinha se mudado para o outro lado do país vivendo com parentes, tentando reconstruir vida do zero. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Terapia intensa para lidar com o trauma da traição dupla. Noites sem dormir repassando cada memória, questionando o que era real. Reaprendendo a confiar nas pessoas, ou pelo menos tentando. Mas também houve coisas boas. Minha família extendida, quando soube da verdade, me cercou com apoio incondicional. Amigos verdadeiros apareceram de maneiras que nunca esperei. E lentamente, muito lentamente, comecei a me curar. Vendi a casa onde morei com Melissa, muitas memórias ruins ali. Comprei apartamento novo, menor mas todo meu, sem fantasmas do passado. Foquei no trabalho e recebi promoção. Comecei a sair novamente, cautelosamente, reaprendendo o que significava confiar romanticamente. Não foi fácil, ainda não é. Tem dias que a raiva volta, dias que me pergunto como não vi sinais, dias que ainda dói. Mas também tem dias bons, dias que percebo que estou construindo vida melhor, mais autêntica. O caso virou notícia local por um tempo. Pai e nora planejam um golpe milionário contra próprio filho, foi manchete. Recebi mensagens de estranhos, alguns oferecendo apoio, outros curiosos mórbidos. Dei entrevista para podcast sobre fraudes familiares, esperando que minha história pudesse ajudar outras pessoas a ficarem atentas. Uma coisa aprendi: traição pode vir de qualquer lugar, até dos lugares que você acha mais seguros. Confiar é importante, mas verificar também é. E nunca, jamais, colocar nada no seu nome que você não entende completamente ou não controla pessoalmente. 6 meses depois visitei meu pai na prisão. Não sei por que fui. Talvez buscando fechamento. Ele parecia quebrado, velho, nada do homem forte que admirei. Pediu desculpas, chorou, disse que não sabe o que deu nele, que se perdeu. Tentou se explicar de várias maneiras. Disse que se sentiu invisível a vida inteira, que trabalhar 2 empregos para me criar o deixou sem nada para si mesmo, que quando se aposentou percebeu que não tinha realizado nenhum sonho, que Melissa foi gentil num momento de vulnerabilidade, que começou inocentemente até cruzar em linha que não podiam voltar. Ele tentou me fazer sentir pena. Eu dei minha vida toda por você, Dani. Sacrifiquei tudo. Só queria algo para mim antes de morrer. Olhei para aquele homem através do vidro grosso da sala de visitas, falando através daquele telefone velho, e não senti nada além de vazio. Você acha que isso justifica? Perguntei, voz cansada. Acha que seus sacrifícios te davam direito de me destruir? Pai, você não estava só tendo caso. Planejou me arruinar financeiramente. Me deixar preso. Criminoso. Com vida acabada. Isso não é erro. É crueldade calculada. Ele não tinha resposta. Ficou calado, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Eu sei, disse finalmente. Sei que não tem desculpa. Não tem justificativa. Me tornei exatamente o tipo de homem que sempre te ensinei a desprezar. E vou carregar isso pro resto da vida. A cadeia é nada comparado com o que perdi. Perdi meu filho. Perdi seu respeito. Perdi qualquer legado bom que pudesse ter deixado. Tudo que você vai lembrar de mim agora é isso. Ele estava certo. E era triste demais para sentir satisfação. Levantei para ir. Dani, espera, chamou desesperado. Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar? Pausei, virei para olhá-lo uma última vez. Sinceramente? Não sei, pai. Talvez com muito tempo e terapia eu consiga perdoar pelo meu próprio bem, para não carregar esse peso para sempre. Mas esquecer, confiar em você de novo, ter você na minha vida, isso nunca vai acontecer. Você matou o pai que eu amava. Essa pessoa não existe mais. E saí. Não voltei mais. Quanto a Melissa, não tive mais contato direto depois que assinou papéis. Mas através de conhecidos mútuos, soube que a vida dela desmoronou completamente. Perdeu não apenas emprego, mas reputação profissional inteira. Ninguém no ramo de design gráfico na região queria trabalhar com ela depois que a história se espalhou. A família dela ficou dividida. A mãe dela, que sempre me tratou como filho, me ligou chorando pedindo desculpas pelo que filha fez. Os irmãos dela cortaram contato por meses. Ela tentou recomeçar em outra cidade, mas no mundo de redes sociais e Google, é impossível escapar completamente do passado.
Empregadores faziam background check e encontravam artigos. Relacionamentos novos terminavam quando pessoa descobria a verdade. Ouvi que entrou em depressão profunda, que tentou suicídio em determinado momento, mas foi impedida pela irmã. Parte de mim, a parte que lembrava de ter amado essa pessoa, sentiu pontada de tristeza. Mas parte maior sentia que colhia exatamente o que plantou. Teve momento, cerca de 8 meses depois do divórcio, em que Melissa conseguiu meu número novo e mandou mensagem longa. Era 2 da manhã e claramente estava bêbada. A mensagem era caótica, pulando entre autopiedade, pedidos de desculpa, acusações de que eu tinha arruinado a vida dela propositalmente, lembretes de momentos bons, e finalmente confissão bêbada de que nunca tinha realmente amado meu pai, que era só fantasia excitante que fugiu do controle, que o único homem que realmente amou foi eu, que tinha cometido o maior erro da vida. Li aquelas palavras embaralhadas e senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem tristeza. Só vazio enorme onde costumava existir amor. Bloqueei número sem responder. Ela não merecia nem meu ódio. Merecia apenas ser esquecida. E aos poucos, com muito esforço consciente, foi o que fiz. Parei de pensar nela diariamente, depois semanalmente, depois apenas ocasionalmente quando algo aleatório trigava a memória. A terapia foi essencial nesse processo. Minha terapeuta, doutora Shen, me ajudou a entender que eu não era responsável pelas escolhas deles, que não tinha sinais óbvios porque eram mestres em enganação, que confiar nas pessoas mais próximas não me fazia ingênuo, fazia-me humano. Trabalhamos através do trauma, através da raiva, através da tristeza profunda de perder não apenas casamento mas também pai na mesma traição. Ela me ajudou a reconstruir capacidade de confiar sem me tornar paranoico. Foi trabalho árduo. Teve sessões onde chorei por hora inteira. Teve sessões onde gritei contra a injustiça. Teve sessões onde questionei se algum dia me sentiria normal de novo. Mas lentamente, incrementalmente, sessões foram ficando mais leves. Comecei a falar sobre futuro em vez de ficar preso no passado. Comecei a me ver como sobrevivente em vez de vítima. E, eventualmente, comecei a me ver como alguém que tinha vida inteira pela frente, livre das pessoas tóxicas que estavam me segurando para trás. 1 ano e meio depois de tudo, conheci alguém. Sara era colega de trabalho de uma amiga, conhecemos num happy hour casual. Ela era terapeuta ocupacional, tinha sorriso genuíno e olhos gentis. Não foi amor à primeira vista nem nada cinematográfico. Foi confortável. Foi fácil. Conversamos por horas naquela primeira noite sobre tudo e nada. Ela me fez rir de verdade pela primeira vez em muito tempo. Quando soube resumidamente pelo que passei, não ficou assustada. Isso diz tudo sobre eles e nada sobre você, disse simplesmente. Leva tempo para se curar de traição assim. Mas você parece estar fazendo o trabalho. Isso é admirável. Começamos a sair devagar, sem pressão. Ela respeitava que eu precisava de tempo, que confiança seria construída gradualmente. Não apressou nada. E exatamente por isso, coisas floresceram naturalmente. 6 meses depois do primeiro encontro, fizemos oficial. 1 ano depois, morávamos juntos. E pela primeira vez desde o colapso do casamento, comecei a acreditar que era possível ter relacionamento saudável baseado em honestidade e respeito mútuo real. Sara foi instrumental em me ajudar a processar últimas camadas de trauma. Ela entendia a recuperação profissionalmente, então tinha perspectiva única. Mas mais importante, era simplesmente presente. Nos dias ruins, quando memórias voltavam ou quando ficava triggered por algo aleatório, ela apenas segurava minha mão e ficava ali. Não tentava consertar com palavras vazias. Só ficava presente. E isso fazia toda a diferença. Com ela, aprendi que vulnerabilidade não era fraqueza. Que pedir ajuda não me fazia menos homem. Que chorar sobre dor não significava que não estava curando. E lentamente, com seu apoio e trabalho contínuo de terapia, reconstruí não apenas minha vida mas minha própria identidade. Não era mais o cara que foi traído pelo pai e esposa. Era Daniel, engenheiro de software, pessoa completa com futuro brilhante. O passado era parte da história mas não definia mais quem eu era. Teve desenvolvimento surpreendente cerca de 2 anos após tudo. Recebi carta pelo correio, remetente desconhecido. Dentro estava a carta manuscrita de mulher chamada Patrícia, que dizia ser prima distante da minha mãe, a mãe biológica que tinha nos abandonado quando eu tinha 5 anos. Patrícia explicava que tinha visto meu nome nas notícias por causa do caso,
e isso a lembrou de algo que minha mãe tinha contado anos atrás antes de morrer. Sim, minha mãe tinha falecido há 10 anos de câncer, e antes de morrer tinha confessado a Patrícia a verdade sobre por que tinha abandonado a mim e ao meu pai. A verdade que meu pai nunca me contou. Minha mãe não tinha nos abandonado. Meu pai a expulsou. Segundo Patrícia, minha mãe descobriu que meu pai estava tendo caso com um colega de trabalho quando eu tinha 5 anos. Quando confrontou e pediu divórcio, meu pai usou conexões e dinheiro para contratar advogado brutal que pintou minha mãe como instável. Numa época antes das leis de custódia serem mais equilibradas, meu pai conseguiu custódia completa e ordem de restrição contra minha mãe. Patrícia incluiu cópias de documentos judiciais antigos que minha mãe guardou, provando tudo. Minha mãe tinha tentado lutar por anos para me ver, mas meu pai bloqueava cada tentativa. Eventualmente, quebrada financeiramente e emocionalmente, desistiu, pensando que talvez fosse melhor eu crescer acreditando que ela não me queria do que viver no meio de batalha feia. Mas nunca parou de me amar. Patrícia incluiu fotos que minha mãe guardou de mim através dos anos, fotos tiradas de longe em eventos escolares que assistia secretamente, cartas que escreveu para mim mas nunca enviou porque advogado disse que poderiam ser usadas contra ela. Ler aquelas cartas me destruiu. Minha mãe não era vilã. Era outra vítima do meu pai. E ele tinha passado minha vida inteira fazendo-me acreditar que ela não me amava, que tinha nos abandonado sem olhar para trás. Mais uma camada gigante de mentiras. Meu pai tinha construído a identidade inteira dele como pai herói que criou filho sozinho, mas era tudo baseado em mentiras. Ele destruiu minha mãe, me roubou dela, e depois ainda teve coragem de me trair da pior forma possível décadas depois. A raiva que voltou foi diferente. Não era quente, era fria e profunda. Usei documentos que Patrícia me deu para fazer mais pesquisa. Encontrei onde minha mãe estava enterrada, num cemitério pequeno 3 estados de distância. Peguei fim de semana, dirigi até lá com Sara ao meu lado como suporte. De pé em frente ao túmulo de mulher que mal me lembrava mas que nunca parou de me amar, senti mistura complexa de emoções. Raiva pelo que foi roubado de nós. Tristeza pela vida que poderíamos ter tido. E estranhamente, alguma forma de paz em saber verdade. Sinto muito, mãe, disse em voz alta, lágrimas escorrendo. Sinto muito por acreditar nas mentiras dele. Sinto muito por não ter lutado para te encontrar quando fiquei velho. Sinto muito que você morreu achando que eu te odiava. Eu não te odiava. Só não sabia. Sara segurou minha mão enquanto chorava, deixando anos de dor finalmente saírem. Deixei flores no túmulo, prometi visitar de novo, e senti como se tivesse fechado o círculo que nem sabia que estava aberto. Essa revelação sobre minha mãe paradoxalmente me ajudou a curar mais. Recontextualizou toda a infância. Meu pai não era herói sacrificial que pintava. Era manipulador de longa data, alguém que construiu narrativas que o beneficiavam e não tinha problema em destruir outras pessoas, incluindo esposa e depois filho, para manter essas narrativas ou conseguir o que queria. Isso não era sobre eu ter falhado em ver sinais. Isso era sobre meu pai ser fundamentalmente pessoa má que escondia bem. Falei sobre isso extensivamente com doutora Shen. Você passou vida achando que seu pai era vítima que se tornou herói, ela disse. Agora entende que sempre foi vilão que usava máscara de herói. Isso é doloroso, mas também libertador. Você não precisa mais se perguntar onde errou ou como não viu. Ele era profissional em enganar, tinha décadas de prática. Começou com sua mãe e terminou com você. O padrão era dele, não seu. E ela estava certa. Sentir aquilo, realmente internalizar aquilo, tirou o peso enorme que estava carregando. Não era minha culpa. O julgamento final dos outros envolvidos no esquema de fraude aconteceu cerca de 2 anos e meio após minha denúncia. Fui chamado para testemunhar, contar toda a história mais uma vez perante júri. Foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Revirar tudo de novo. Ver meu pai lá sentado ao lado dos outros réus. Ver Melissa na audiência evitando meu olhar. Mas fiz. Contei tudo. Apresentei todas as evidências. Expliquei como planejaram me destruir. O júri levou menos de 3 horas para condenar todos em múltiplas acusações. O juiz, na sentença, fez questão de falar diretamente comigo. Senhor Morrison, o que fizeram com você foi especialmente hediondo porque abusaram dos laços mais sagrados, família e matrimônio. Usaram seu amor como arma. Sua coragem em denunciar não apenas salvou você de ruína, mas potencialmente salvou outras vítimas futuras. Saí daquela corte sentindo finalmente, verdadeiramente, que tinha virado aquela página de vez.
Meu pai cumpre sentença numa prisão federal no interior de Oregon. Será elegível para liberdade condicional em mais um ano, tendo cumprido 4 dos 5 anos. Não planejei estar lá quando sair. Não planejei ter qualquer relacionamento com ele novamente. Alguns membros da família, meus tios e primos do lado paterno, tentaram intermediar reconciliação. Ele é seu pai, dizem. Cometeu erros terríveis, mas ainda é sangue. Sempre respondo a mesma coisa. Ele deixou de ser meu pai quando decidiu me trair e destruir. Sangue não justifica abuso. Sangue não compra perdão automático. Ele fez escolhas. Agora vive com consequências. E eu escolho paz em vez de forçar relacionamento tóxico por obrigação familiar. Alguns entendem. Outros me julgam por ser duro demais. Mas aprendi que a opinião de outras pessoas sobre minha cura e meus limites não importa. Só importa o que é saudável para mim. E ter meu pai na vida não seria saudável jamais. Hoje, 4 anos após descobrir traição, minha vida está em lugar completamente diferente. Sarah e eu estamos noivos. Vamos casar ano que vem numa cerimônia pequena com apenas amigos verdadeiros e família que realmente importa. Comprei casa nova num bairro tranquilo, lugar sem memórias ruins, só futuro pela frente. Fui promovido novamente no trabalho, agora liderando a equipe inteira. Adotamos cachorro, Golden Retriever chamado Max. Tenho vida que não imaginava ser possível há 4 anos atrás quando descobri traição. Vida construída em honestidade, respeito e amor verdadeiro. Às vezes ainda penso no que poderia ter acontecido se não tivesse voltado cedo do trabalho aquele dia, se não tivesse ouvido aquela conversa telefônica. Teria assinado aqueles papéis? Teria caído no golpe? Provavelmente sim. Estaria agora com vida destruída, milhões em dívidas, possivelmente na prisão, enquanto eles viviam felizes com dinheiro roubado. A ideia me arrepia, mas também me faz sentir grato. Grato por ter descoberto quando descobri. Grato por ter tido coragem de agir. Grato pelas pessoas que me apoiaram. E grato pela segunda chance que a vida me deu. Aprendi lições valiosas através desse inferno. Aprendi que confiança deve ser dada, mas também verificada. Aprendi que até pessoas mais próximas podem esconder lados sombrios. Aprendi que meu valor não depende da validação de outros, nem mesmo de família. Aprendi que perdão é processo longo e que às vezes a melhor forma de perdoar é de longe, sem restaurar relacionamento tóxico. Aprendi que cura não é linear, que tem dias bons e ruins, e que está tudo bem não estar bem às vezes. E aprendi que é possível reconstruir completamente após traição devastadora, que cicatrizes ficam mas não precisam definir você. Sarah me ajudou muito nessa jornada. Ela me mostrou como é amar alguém de forma saudável, sem jogos, sem manipulação, sem mentiras. Ela me mostrou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Que comunicar necessidades e medos não é fardo, é parte de parceria real. E ela me mostrou que merecia ser amado genuinamente, não usado. Planejamos futuro juntos agora. Falamos sobre filhos, sobre envelhecer juntos, sobre construir vida que vale a pena viver. E pela primeira vez em muito tempo, futuro não me assusta. Me emociona. Quanto ao meu pai e Melissa, eles se tornaram parte do passado que reconheço, mas não habito mais. Ouço ocasionalmente atualizações através de terceiros, mas não procuro informações ativamente. Meu pai ainda está na prisão. Melissa ainda está tentando reconstruir vida longe daqui. E eu estou aqui, vivendo minha melhor vida, rodeado de pessoas que genuinamente me amam e me respeitam. Se pudesse voltar no tempo e evitar toda dor, toda traição, todo sofrimento. Honestamente, não sei. Porque essa experiência, por mais horrível que tenha sido, me transformou. Me fez mais forte, mais sábio, mais cauteloso, mas não cinical. Me ensinou sobre resiliência que não sabia que tinha. Me mostrou quem eram meus verdadeiros amigos e família. E eventualmente me levou até Sarah, até essa vida que construí sobre bases sólidas de verdade em vez de mentiras. Então talvez tudo aconteceu exatamente como deveria. Não porque acredito em destino ou que tudo acontece por uma razão naquele sentido clichê, mas porque enfrentei pesadelo pior que imaginava e sobrevivi. Mais que sobrevivi, prosperei. E isso me deu confiança que nada mais poderia me dar. Se consegui superar traição do meu próprio pai e esposa, conspiração para me destruir completamente, revelações sobre mentiras que duraram vida inteira sobre minha mãe, posso superar qualquer coisa. Isso não é arrogância. É conhecimento adquirido através de fogo. E carrego esse conhecimento comigo todos os dias.
Para qualquer pessoa passando por traição semelhante, especialmente envolvendo família, meu conselho é: documente tudo. Proteja-se legalmente antes de confrontar. Procure ajuda profissional, tanto legal quanto psicológica. Cerque-se de pessoas que realmente se importam com você. E acima de tudo, lembre-se que traição deles não define seu valor. Diz tudo sobre o caráter deles e nada sobre o seu. Você não merecia aquilo. Não foi sua culpa. E você vai sobreviver, mesmo quando parece impossível. Leva tempo, dói como nada mais, mas do outro lado a vida esperando ser vivida. Vida melhor que você imagina agora no meio da dor. Eu sou prova viva disso. 4 anos atrás estava no chão do closet da minha casa, segurando o celular antigo, lendo mensagens que destruíram meu mundo, incapaz de imaginar como continuaria vivendo. Hoje estou de pé, mais forte que nunca, planejando casamento com mulher incrível, liderando carreira de sucesso, vivendo em casa que amo, com cachorro dormindo aos meus pés enquanto escrevo isso. A transformação parece impossível até acontecer. E ela vai acontecer. Só precisa dar tempo, fazer o trabalho, e acreditar que merece coisa melhor. Porque merece. Todos merecemos ser amados honestamente, tratados com respeito, valorizados genuinamente. E quando encontra pessoas e situações que não oferecem isso, tem permissão completa para cortar fora sem culpa, mesmo que sejam família. Especialmente se forem família. Porque família verdadeira não te trai. Família verdadeira não conspira para te destruir. E às vezes, família que escolhemos é muito mais real que família de sangue. Essa foi a lição mais importante que aprendi através de tudo isso. Hoje minha família inclui Sara, amigos leais, alguns parentes distantes que se mostraram presentes quando precisei. Não inclui meu pai. Não inclui Melissa. E está tudo bem. Mais que tudo bem. É libertador. Vivi tanto tempo achando que devia lealdade incondicional porque compartilhávamos DNA ou porque assinamos certidão de casamento. Mas lealdade é a estrada de mão dupla. Respeito deve ser mútuo. Amor deve ser recíproco e genuíno. E quando esses elementos não existem, não há obrigação de manter relacionamento só porque deveria. Essa percepção me libertou de tanta culpa desnecessária. No começo, senti culpa por expor meu pai, por destruir vida de Melissa, por não tentar reconciliação. Mas com tempo e terapia, entendi que eles destruíram próprias vidas com escolhas que fizeram. Eu apenas me protegi das consequências dessas escolhas. E isso não só era meu direito, era minha responsabilidade comigo mesmo. Não devo nada a pessoas que ativamente planejaram minha destruição, não importa quão próximas fossem antes. Então vivo agora sem arrependimentos sobre como lidei com a situação. Fiz o que precisava fazer para sobreviver e prosperar. E funcionou. Estou aqui, inteiro, feliz, olhando para o futuro com esperança genuína pela primeira vez em anos. Se isso não é vitória, não sei o que é. Obrigado por ler minha história. Se ajudou alguém, se fez alguém se sentir menos sozinho na própria dor, então valeu a pena compartilhar. Se essa história intensa e cheia de reviravoltas te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse.